de microfone. Marquito Riotto, Canta Itália. Isso aí. Gente, é uma alegria muito grande mesmo, participar dessa atividade na nossa querida Savoia, aí pelo brasileiro. Por muitas razões, uma delas bem pessoal. O meu bisavô foi um dos primeiros sócios. Ele está em todos os estatutos antigos da Sociedade Savoia. Luigi Angeli, ele é avô da minha mãe. E ele era de São Bernardo. São Bernardo foi criado o núcleo colonial de São Bernardo em 1877, com várias linhas coloniais. Uma das linhas é aquela Demarque Battistini, a antiga Galvão Bueno, onde os Angeli se estabeleceram. E em 1898, 2 anos antes da criação da Savoia, foi criada a Italiane Unite de São Bernardo, que ainda existe, que hoje é mais um órgão fechado, mas ele existe ainda oficialmente. E não sei por que ele não aparece como sócio lá e aparece como sócio aqui na Estação São Bernardo. Não existia ainda, nessa virada de século, a expressão Santo André. Era tudo São Bernardo. Nós temos um mapa de 1906, muito interessante, do município de São Bernardo, cuja sede ficava na vila de São Bernardo, onde é hoje a Rua Marechal Deodoro, e que tinha a estação de São Bernardo, onde é hoje a estação Celso Daniel, a estação de Santo André. Então era tudo São Bernardo. E não havia, a Avenida Pedro Barreto estava sendo aberta, todo o trânsito passava aqui ao lado da Savoia, da atual Savoia, no caminho do Pilar. E, sei lá, o meu bisavô veio aqui, se associou e permaneceu durante muito tempo. Então, esse é o primeiro motivo de eu ficar muito feliz de participar dessas atividades. A segunda participação foi realmente o livro dos 100 anos, os primeiros 100 anos, completados em 2000 e lançados numa grande festa aqui no salão no ano 2002. E foi legal que as pesquisas começaram lá embaixo, na Senador, e o lançamento do livro foi aqui, foi essa transição. Então a gente participou disso, a gente ficou muito feliz também. E ao longo da nossa carreira de jornalista, de repórter, várias e várias vezes tivemos a oportunidade de, com pessoas do saudoso comendador Carlos Manias Neto, que hoje é o nome desse auditório, tivemos muito contato. O Carlos Manias Neto era membro do GIPEM, o Grupo Independente de Pesquisadores, juntamente com o Pasqualino Assunção, coordenador, pai do Assunção, que está aqui presente, né? Então, essa ligação com a sociedade é muito rica. Tivemos 2 encontros preparatórios, com o Edel, com o Davanço, com a Tereza, minha esposa, e eu recebi uma única observação por parte da diretoria, para a gente não esquecer de falar da Pirelli, da Tonhato e da Hunt. Aí eu lembrei que um antigo italiano, Sandro Pellini, ele, italiano, veio para trabalhar na Veracruz. Naquele tempo, a Companhia Cinematográfica Veracruz, em São Bernardo, estava iniciando suas atividades, e ele ficou sabendo na Itália, e ele veio para cá para trabalhar na Veracruz. Quando ele chegou em São Bernardo, a Veracruz já estava num processo de decadência, então ele não conseguiu uma colocação. O que ele fez? Jovem de tudo, foi procurar emprego na Pirelli. Justamente a Pirelli, que foi uma orientação para a gente não deixar de falar da Pirelli nesse bate-papo. E ele fez toda uma carreira na Pirelli, mas nunca deixou o sonho de fazer cinema. Então, já aposentado, ele me procurou lá no jornal
dizendo que ele tinha desenvolvido um esquema de telecinagem de filmes. Aqueles filmes, né, que passavam no Tangará, no Carlos Gomes, aquelas filas, ele conseguia telecinar e passar para vídeo. Ele falou: Ademir, se você tiver algum vídeo, algum filme, me fala que eu passo. Criamos uma amizade muito grande. Então, aposentado, ele fez o sonho do cinema dele. E me falou de uma coleção de revistas da Pirelli, Notícias Pirelli. E eu acabei recebendo 7 volumes daquela coleção. E eu me comprometi, né, com o Ethel de passar para vocês aquela coleção toda. Então hoje eu estou trazendo a primeira edição, o primeiro volume, a primeira coleção, de janeiro a abril de 1956. É bem legal, olha, na época já colorido, tem todo o desenvolvimento da Pirelli. Como a Ítalo está se preocupando com o seu arquivo histórico, eu acho que é o melhor local ficar aqui do que ficar na minha casa, né? Então, eu acho que a primeira parte dos 3 processos eu atendi. Está aqui o primeiro volume, depois eu trago os demais. Sobre a Tognatto, eu procurei alguma coisa da Tognatto e encontrei uma síntese que mostra realmente a força do italiano em Santo André e no Grande ABC. Os Tognatto eram... o velho Tognatto, Giacinto Tognatto, ele era funcionário, mesmo que especializado, da Ipiranguinha, a tecelagem Ipiranguinha. Ele trabalhou lá e acabou criando a sua própria indústria, a indústria Tognatto, que ficava na saída de Santo André, na atual Avenida Francisco Prestes, a continuação do Oliveira Lima, Coronel Fernando Prestes. E depois, em 47, 48, mudou para São Bernardo. E o filho dele, o Oliver, foi um dos fundadores da companhia telefônica na borda do campo. Então é interessante a gente falar dos Tognatto e lembrar o seguinte: por que o italiano foi fixado nesses arredores de São Paulo? Chega lá a primeira leva no Espírito Santo, em 1874. Em 1877, o governo imperial ainda cria 4 núcleos coloniais nos arredores de São Paulo. Não para plantar café, porque a grande ideia da mão de obra do italiano era plantar café no interior de São Paulo, substituindo a mão de obra escrava que havia conquistado a libertação. Mas a capital, São Paulo, precisava de mão de obra, precisava de gente que plantasse, que abastecesse a capital de batatinha, de verduras, de frutas, de carvão, de lenha. Então foram criados 4 núcleos em pontos estratégicos. Um em São Bernardo, na atual Vila de São Bernardo, na antiga Vila de São Bernardo, outro em São Caetano, um terceiro no bairro da Glória, lá no Cambuci, e o 4º na zona norte de São Paulo, Santana. E aqueles italianos que não foram para o interior, foram destacados para plantar e criar o primeiro cinturão verde de São Paulo. E o que o fizeram durante muito tempo. Mas que não se limitaram a isso. Nós não vamos ter futuro plantando, cavocando, tirando o sustento da terra. Né? Nós temos que ter uma outra atividade. Porque tem outra coisa que eu sempre gosto de falar. O italiano chegou, o imigrante chegou e ganhou a terra do governo para plantar. Não ganhou a terra do governo para plantar. Pagou pela terra. Não foi de graça, não. Não houve uma ocupação, simplesmente. Eles tiveram que, da terra, tirar o seu sustento e pagar devidamente o lote recebido, o lote colonial recebido, para depois ter a escritura. Então não foi de graça. E o italiano faz isso,
com muito esforço, desenvolve essa atividade e descentraliza, cria uma nova indústria. Uma indústria, para o governo bastava que ele plantasse, mas ele vai fazer tecido, ele vai fazer móveis, ele vai diversificar, que foi o caso dos Tonhato. Então, a história do Tonhato é uma síntese dessa história toda, da força de vontade, da luta do italiano, que foi sempre, né, que foi sempre alicerçado pelo próprio italiano, criando as entidades, as associações, na época de mútuo socorro. Então a Savoia nasce para dar atendimento ao imigrante pobre, né? Dar atendimento ao imigrante pobre. Daí a importância da Ítalo-Brasileira. Hoje a atividade dela não é essa de dar assistência, mas é de manter essa história viva, de manter essa cultura italiana, manter, honrar. Quando a gente vê os nomes dos fundadores da primeira diretoria, quando a gente vê aquelas fotografias daqueles homens que passaram por aqui, é uma homenagem a todos os trabalhadores. Então acho que o grande legado da Ítalo-Brasileira é isso. E por isso que a gente fica muito feliz. Quando fizemos o livro, a gente não tinha um documento interessantíssimo. Normalmente o estatuto de uma sociedade, de um clube, de uma indústria, é uma coisa muito burocrática, tem que atender aos anseios, né, do governo, que o governo determina e tal. Mas nesse momento aqui, no comecinho da Segunda Guerra Mundial, quando os italianos faziam parte do eixo e, portanto, eram inimigos da pátria, né, juntamente com os japoneses e com os alemães, foi necessário mudar o nome, tirar o nome Savoia. Savoia lembra Itália. Itália é inimiga nossa. Então foi criada a Sociedade de Mútuo Socorro Santo André. E nesses estatutos, nas reuniões preliminares, isso eu vi nas atas, dizer o seguinte: olha, nos estatutos nós temos que contar a história, da sociedade. Com muito jeitinho para não ficar falando muito de italiano. E alguém que não tem o nome escreveu uma história sintetizada nesses estatutos, maravilhosa. Provavelmente eu não encontrei esses estatutos no arquivo de vocês, deve ter lá. De qualquer forma, eu estou repassando. Hoje eu tirei uma xerox para mim e estou repassando esse original do acervo. E é muito, muito, muito interessante. Então fala do senador Flacker, que era um médico que atendia, conta toda aquela história. Se eu tivesse esse documento, seria mais um capítulo no livro lançado no ano 2002. Então eu estou repassando para vocês isso, e faltou o terceiro item proposto do Rand. Eu encontrei várias coisas do Rand, inclusive que a gente fez da fábrica e do clube, mas faltou sistematizar aquilo, coisa que nós faremos agora, animados por esse convite que muito nos honrou. Nós preparamos uma listagem de imagens sobre a sociedade italiana, italo-brasileira, e com 65 imagens, tanto da entidade como da presença do italiano aqui em Santo André. E a gente, olha, qualquer atividade que vocês pensarem, está presente o italiano. O italiano está presente. A gente ia passar essas 65 imagens, por um problema técnico não vai ser possível, mas a gente vai deixar com o Ethel, com a entidade. Quem se interessar, tem lá uma legenda das 65 fotografias e aquelas imagens. Muitas delas, a grande maioria, já publicadas pelo jornal, mas que a sociedade me deu a oportunidade de relembrar aquilo que foi feito, aquilo que foi publicado no jornal em 36 anos de coluna.
E eu destacaria duas fotografias. Uma em que aparece a Adoniran Barbosa, menino de tudo, como bandeirinha num clube de futebol aqui de Santo André. O Adoniran nasceu em Valinhos, mudou para Jundiaí, veio para cá, fez uma música linda sobre o trem do Jaçanã, explicou que Jaçanã não rima com amanhã, mas manhã não rima com Santo André, mas o trem que ele perdia era para Santo André. Então está lá uma foto rara do jovem Adoniran Barbosa aqui na região. E a outra foto a gente recebeu uma visita que fizemos ao Parque Antártica, antes do Allianz Parque, quando entrevistamos o Oberdan Catani, o grande goleiro Oberdan Catani, que era de Sorocaba, mas que morou em Santo André. E eu contei essa história para o Éder, para a Tereza, para o Tavanço. Quando eu perguntei para o Oberdan, você tem alguma foto lá de Santo André? Ele falou, eu tenho uma foto da Seleção Paulista, em que aparece três andreenses, um corintiano, um São Paulino e um palmeirense, que era ele. A Palestra Itália estava mudando o nome, no tempo da guerra, também para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então o goleiro era o Oberdan Catani, está no meio da foto, bonitão. À esquerda dele está o Piolín, que era o lateral esquerdo do São Paulo, e à direita o Belliomini, que era o lateral direito do Corinthians. Os três titulares absolutos do trio de ferro do futebol paulista saíam de ônibus de Santo André para treinar e para jogar. Iam de ônibus. Hoje, imagina, não dá para pensar o Cássio do Corinthians sentado num ônibus junto com o craque dos... né? Mas aqueles três andreenses iam de ônibus para São Paulo. Então são duas as imagens que eu me recordo agora, são 65, quem se interessar, procura com o Éder. Eu acho que eu cumpri meus 20 minutos, estamos à inteira disposição se vocês tiverem alguma pergunta, mas o grande homenageado da noite é o Vincenzo Roma, né? A noite é dele, a noite é do Vincenzo Roma. Então, que no currículo, eu estava vendo o currículo dele, primeira informação, mora em Santo André. Né? O orgulho de morar nessa cidade. Eu nunca morei em Santo André, mas é a minha cidade, porque eu sempre trabalhei em Santo André. Então a gente passa e vê esse desenvolvimento todo e vê a ítalo-brasileiro fazendo memória, fazendo história. Isso é muito bom. Gente, Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo convite. Estamos às ordens.